Olá! Agora a gente vai falar um pouco sobre a civilização grega, né? Então a gente já sai de antiguidade oriental para ir para a antiguidade clássica, né? Estamos assim falando de Grécia e de Roma. Vamos hoje começar falando da Grécia antiga, né? E ela se localiza aqui na Península Balcânica, tá? E ela é o berço da civilização ocidental, ou seja, muitas das nossas leis, de como as nossas leis são organizadas, até hoje bebem da fonte da antiguidade clássica, não da fonte da antiguidade oriental. Além de tudo, a Grécia é o berço da democracia, do teatro, né? É uma civilização de grande esplendor cultural, né? Deixa eu dar uma passada aqui no nosso slide para a gente já começar a falar desse período. Bem, didaticamente falando, a gente divide a Grécia nesses subperíodos todos, né? O período pré-homérico ou creto-micênico, que é basicamente o período de formação da civilização grega. O período homérico, né? O período arcaico e o período helenístico, né? Para começar a falar logo do período pré-homérico ou do período creto-micênico, né, a gente precisa pensar que a Grécia antiga ela se formou a partir da miscigenação dos povos indo-europeus ou povos arianos, né? São eles 4 povos: aqueus, jônios, eólios e dórios, né? Eles migraram para uma região situada no sul da Península Balcânica, né? Entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Mar Egeu, como a gente consegue olhar no nosso slide, tá? Acredita-se que por volta de 2000 a.C. chegaram os aqueus, que viviam no regime de comunidade primitiva, né? Logo depois se estabeleceram, os aqueus estabeleceram contato com os cretenses, né, da ilha de Creta, de quem eles adotaram a escrita e se desenvolveram construindo palácios e cidades fortificadas também, né? Eles se organizavam em vários reinos liderados pelas cidades micenas, daí o nome, ou civilização aqueia de Micenas, né, ou civilização minoica. A civilização minoica ela se desenvolve na ilha de Creta, ao sul da Grécia, e seu nome deriva de Minos, né, que era o seu conhecido rei. Né? Os minoicos são considerados uma talassocracia, ou seja, talassocracia é um poder marítimo. Eles eram muito poderosos no comércio marítimo, né? Eles tinham um comércio marítimo super desenvolvido ali no entorno de todo o mar Mediterrâneo. Logo depois deles aniquilarem a civilização cretense, né, eles dominaram várias ilhas do Mar Egeu, destruíram também a cidade de Troia, que era uma grande rival. Só que no século XII a.C., essa civilização foi destruída pelos dórios, né? E os dórios acabaram impondo um violento domínio sobre toda a região, arrasaram as cidades da Hélade, né, que é como a gente chama as cidades dessa civilização, e acabaram provocando a dispersão da população. E isso favoreceu a formação de várias colonas, né? E ficou conhecido como a chamada primeira diáspora grega, tá certo? Deixa eu dar uma passada aqui, já falamos um pouco. Agora vamos falar um pouco mais da nossa segunda fase da Grécia Antiga, que é o período homérico, que vai do século XII a.C. até o século VIII a.C., né? Portanto, tendo uma duração de 4 séculos, né? O nome desse período deriva do poeta grego Homero. A ele é atribuída a criação de 2 famosos poemas. São eles a Ilíada e a Odisseia. Né? Esses poemas são a base de toda a compreensão para esse período, servem de fonte primária para a gente entender como era a organização social e política da Grécia durante esse período em que ele viveu. Né? A Ilíada, que é o primeiro poema, narra a guerra entre Grécia e Troia, né? Ilion, que era o nome de Troia, por isso Ilíada, né? Na Ásia Menor, onde hoje em dia fica a Turquia. Por sua vez, a Odisseia, que é o segundo poema, narra o retorno do principal herói, né, dessa saga, que é Ulisses ou Odisseu, por isso o nome Odisseia, ele de volta à sua terra natal, que é a terra de Ítaca, né, na Grécia. Bem, nesse período, a vida na Grécia tinha por base uma grande família, que a gente chama de genos,
né? No entanto, como a população cresceu muito e faltaram terras férteis para o cultivo, essas comunidades acabaram entrando em crise. Os escravos, então, passaram cada vez mais a fazer parte das atividades econômicas e surgiram as primeiras cidades-estado. A principal característica de uma cidade-estado é que cada uma tem sua organização social, política, né? É tudo próprio. Uma cidade-estado não depende da outra, tá? Elas são autônomas entre si, independentes entre si. Exemplos de cidade-estado, e eu vou voltar um pouquinho aqui no mapa para mostrar para vocês, são... Cadê? Atenas, Micenas, Esparta, Olímpia, Corinto, são exemplos de cidades-estado, tá? Algumas cidades-estados tinham uma construção chamada acrópole, né? Acro, do grego, é um prefixo para alto, e poli é um prefixo para cidade. Então eram cidades, eram fortificações construídas no alto, né, com função estratégica, função religiosa e função também principalmente comercial. Agora eu vou voltar aqui, a gente saiu do período homérico e vai falar do nosso período arcaico. Passado esse tempo, né, que com a constituição das primeiras cidades-estados, né, a gente entra no período arcaico, no século VIII a.C. até o século VI a.C. Esse período se inicia com a decadência da comunidade gentílica, né? E nesse momento elas são substituídas por uma outra unidade, chamadas frátrias. As frátrias eram irmandades formadas por indivíduos de vários gêneros, tá? As frátrias se reuniram, assim formando tribos, e essas tribos acabaram construindo em terrenos elevados essas tais cidades fortificadas que a gente chama de acrópolis, né? Houve o nascimento, então, dessas polis gregas. Eu acho que se for para a gente situar quando nasceram as cidades-estados, é melhor a gente situar aqui no período arcaico, né? As principais polis gregas são Atenas e Esparta, né? Elas acabaram servindo um pouco de modelo de polis grega, tá? Nesse momento. Esparta, que eu vou explicar primeiro, era uma cidade aristocrática, muito fechada às influências estrangeiras, especialmente agrária, né? Eles valorizavam muito a autoridade, a ordem, a disciplina, e era um estado fortemente militarista e de pouca riqueza cultural, tá? Intelectual. Atenas já era o contrário, né? Foi a polis que dominou durante muito tempo o comércio de todos os povos gregos, né? E na sua evolução política, Atenas constituiu uma monarquia, oligarquia, tirania e, finalmente, a democracia que nasce na Grécia Antiga, né? Atenas também, ao contrário de Esparta, que era mais militarizada e menos artística, Atenas era uma cidade de profundo esplendor cultural, tá? Essa é a grande importância de Atenas como polis grega desse momento, né? Entrando aqui agora no nosso nossa penúltima fase, a gente vai falar do período clássico, né? E o período clássico, ele é marcado pelas guerras médicas, né? Guerras médicas foram guerras entre as cidades gregas e os persas, que também eram conhecidos como povos medos. Por isso, guerra médica não tem nada a ver com médico, é médico de medos, que é o nome que a gente dá para os persas também nesse momento, né? As cidades gregas e os persas, essas guerras médicas, elas acabavam ameaçando o comércio ali no Mediterrâneo e também a segurança da própria polis, né? Atenas acabou se tornando, formando o que a gente chama de Confederação de Delos, né? A Confederação de Delos, ela era liderada por Atenas e era composta por outras cidades-estado também, tá? A Confederação de Delos deviam contribuir com navios, com dinheiro, tudo isso para manter uma resistência naval contra uma possível invasão estrangeira, né? O período de hegemonia, ou seja, de poder de Atenas, né, acabou coincidindo com a sua prosperidade econômica também e com o seu esplendor cultural, né? Foi nessa época que filosofia, teatro, escultura, arquitetura atingiram o seu grau máximo, né, de grandeza. Só que a outra cidade-estado, que a gente sempre fala de Atenas e lembra do seu... não da sua rival, vamos colocar assim, Esparta, né? Esparta ficou de olho naquilo e falou assim, Atenas fez uma confederação e está liderando a Confederação de Delos,
também quero impor meu poder ao mundo, então eu também vou compor uma outra confederação, né? Esparta, então, passou a formar o que a gente chama de Liga do Peloponeso, né? Esparta, ela era a líder, né? E havia outras cidades-estado também que estavam do lado de Esparta. Né? Dessa maneira, a Liga do Peloponeso declara guerra contra Atenas e contra a Confederação de Delos, né? E depois de 27 anos de luta, Atenas acaba saindo derrotada por Esparta. Esse conflito entre Confederação de Delos, liderada por Atenas, e Confederação de Peloponeso, liderada por Esparta, a gente chama de Guerra do Peloponeso, tá? Anos mais tarde, Esparta acaba perdendo sua hegemonia para Tebas, uma outra cidade-estado, e durante esse período a Grécia foi conquistada pelos exércitos da Macedônia, dando início aí ao nosso último período, que é o período helenístico, tá? Então deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso slide pra gente ver, né? O período helenístico, vou ler, foi um marco entre o domínio da cultura grega e o advento da civilização romana. Ou seja, ele marca justamente a transição dessa civilização clássica, que é a grega, para outra civilização clássica, que é a romana. Os sopros inspiradores da Grécia se disseminaram nessa época por toda uma região exterior conquistada por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Com suas investidas bélicas, ele incorporou ao universo grego o Egito, a Pérsia, parte do território oriental, incluindo a Índia. O período helenístico é caracterizado principalmente por uma ascensão da ciência e do conhecimento. A cultura, essencialmente grega, se torna dominante nas 3 grandes esferas atingidas pelo helenismo: a Macedônia, a Síria e o Egito. Então a gente vai ver aqui, a gente tem um mapa, né, de expansão do Império Macedônico sob a égide de Alexandre o Grande, tá? Olha o tamanho, né, que ficou. Dominou aqui o Egito, tá vendo? Dominou aqui o que seria a Fenícia, né, o que hoje em dia é a Síria, ali no Líbano. Dominou aqui grande parte da Europa, chegando até a Ásia, né? A gente vai falar daqui a pouco, eu devo fazer um vídeo só para falar de mitologia grega. Então, esses slides aqui agora eu vou passando. E tá aqui uma coisa que eu acho muito interessante, deixa eu só ver como é que tá o nosso tempo, porque eu não quero fazer vídeos maiores de 15 minutos, ainda dá para falar um pouco. Deixa eu pegar aqui, pronto. Um mapa mental super interessante. Olha, a gente tem aqui a geografia da Grécia, né, constituída no sul da Península Balcânica, com ilhas no Mar Egeu, acho que nada muito... né, acho que a única coisa que eu deveria ter falado também é que o relevo da Península Balcânica é muito acidentado, tem muita ilhotinha, é um relevo montanhoso e entrecortado, e isso acabou favorecendo a constituição dos povos gregos em cidades-estados independentes entre si. A comunicação entre as cidades-estado também era muito difícil, tá? Temos aqui no período pré-homérico a formação da Grécia pelos aqueus, jônios, dórios, cretenses e eólios. Logo após, a gente passa para o período homérico, né, que foi o período da Ilíada e da Odisseia, da formação do gênero da Frátria, né, e da origem das cidades-estado. Mas é no período posterior, que é o período arcaico, que a gente vai ter o auge mesmo da formação das cidades-estado, principalmente com a consolidação da polis. As principais polis sendo Esparta, super militar, e Atenas, muito cultural e comerciante, tá? E, posteriormente, o período helenístico, que é o período do Império Macedônico, né, que unifica toda a Grécia, né, e que é um marco, um ponto intermediário entre a civilização grega, que está chegando ao fim, e a civilização romana que virá, né? E antes aqui, óbvio, né, depois do período arcaico, aliás, a gente tem o período clássico, que é um período de guerras, né? A gente tem as guerras médicas, as guerras púnicas e a guerra do Peloponeso, tá certo? Vou passar, aqui tem alguns vídeos, mas eu queria mesmo era aproveitar esses segundinhos que estão faltando para algumas imagens, né, da Grécia. E eu volto daqui a pouco. Essa é uma estátua de Homero, a imagem atribuída a Homero, né? Deixa eu ver aqui como é que tá de nosso tempo e vou ter que encerrar. Valeu, beijo, beijo, volto para falar de mitologia.